Olá, estamos novamente aqui estudando a Bíblia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. O que a Bíblia nos fala a respeito da Santíssima Trindade? Olha só, você pode procurar essa palavra na Bíblia que você não vai encontrar. Trindade não está escrito na Bíblia. E por isso então algumas pessoas duvidam da existência da Santíssima Trindade. Porque nós sabemos que Deus é um só, mas em três pessoas. E essa é a dificuldade, então, das pessoas entenderem como que pode ser um único Deus, mas em três pessoas, né? Distintas, cada um com a sua função. Mas a Bíblia, então, não tem a palavra Trindade, mas ela cita versículos, tem vários versículos, eu vou citar aqui 3 para vocês, que nos indicam da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro que eu quero ler para você, e depois eu vou estar explicando, é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui nós podemos entender que o Pai, o Criador, ele não estava sozinho quando ele criou o homem. Por quê? Porque ele disse façamos. Então essa palavra está no plural, façamos, quer dizer, tinha mais alguém junto com ele. E então nós entendemos que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também posso ler para você o que está escrito em Mateus 28, 19, que nos diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está bem claro o nome das três pessoas da Santíssima Trindade. E também Lucas capítulo 3, versículo 22 diz o seguinte: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós também podemos observar a presença das três pessoas da Santíssima Trindade. No batismo de Jesus, né? Quando Jesus estava se batizando, então, ele estava ali no rio, sendo batizado por João Batista. Do céu veio então essa voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em ti me alegro. E também desceu sobre ele uma forma de pomba, ou seja, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Então ali estavam as três pessoas da Santíssima Trindade: Jesus na água sendo batizado, o Espírito Santo que desceu em forma de pomba e o Pai que falou, né, através daquela voz que nós lemos ali, que diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós vemos novamente as três pessoas da Trindade. Mas alguns então acham difícil entender, não conseguem compreender como que pode ser três pessoas, mas fazer parte apenas de uma pessoa, né? Então quer dizer, são três, mas são um. Mas o que nós podemos entender é que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem juntos. Por quê? Porque o Pai é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Mas os três estão presentes em todas as atividades de cada um. Por exemplo, quando o Pai estava criando todas as coisas, Jesus e o Espírito Santo estavam presentes também criando as mesmas coisas, eles estavam juntos. Então eles são pessoas distintas, com funções diferentes, mas trabalham juntas. Então é um Deus só, é apenas um único Deus. Então não existe três deuses, porque o triteísmo, né, seria três deuses. Mas não,
Não é triteísmo, é trindade. Ou seja, 3 pessoas mais um único Deus. E cada uma então com a sua função. E para nós entendermos melhor, então, vou te dar alguns exemplos aqui, né? Que esses exemplos ajudam, às vezes, as pessoas a conseguirem entender como que pode isso, ser 3 e ser apenas um. Porque Deus deixou, né, na criação, Deus deixou a sua assinatura, nós podemos dizer assim, justamente para o nosso entendimento. Então, nós temos alguns exemplos, como o próprio homem, né, que Deus criou. Nós somos espírito, alma e corpo. Então nós também somos 3 em 1. Então o nosso próprio exemplo é um exemplo da Trindade. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nos criou. E nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. Então nós somos um exemplo da existência da Santíssima Trindade. Também podemos entender, né, o ovo. O ovo, ele é um ovo, mas tem 3 elementos. Então, a gema, a clara e a casca. Mas é apenas um ovo. Você não diz assim, 3 ovos para um ovo, porque um é a gema, outro é a clara, outro é a casca. Não, é um ovo com 3 elementos. Então o ovo também é um exemplo para a gente entender a Trindade. Também podemos dizer que Deus deixou a sua assinatura, né? No tempo. Como assim? O tempo. O tempo se resume em quê? Em passado, presente e futuro. Então são 3 coisas dentro de um só, que é o tempo. Mas tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Outra coisa também é o espaço. O espaço tem largura, altura e profundidade. A mesma coisa, 3 em 1. Porque a largura, a altura e a profundidade fazem parte do espaço. Então também mais um exemplo para nós entendermos a Trindade. A base da matéria, né, ou seja, os átomos. O que é? Do que é formado o átomo? De prótons, nêutrons e elétrons. Então também são 3, mas formam 1. Então também é um exemplo da Trindade. A música também é um exemplo da Trindade. Por quê? Porque Deus deixou também, né, a sua assinatura nessa situação aqui da música. Por quê? Porque é melodia, harmonia e ritmo. Então podemos entender também através da música a Santíssima Trindade. Outra coisa, o sol. O sol, nós sabemos que é um, mas olha só o que ele manifesta. Ele manifesta luz, calor e fogo. Então são 3 elementos, mas é um sol. Existe um sol com essas 3 características. A água é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Mas é água. Seja no estado sólido, seja no estado líquido ou seja no estado gasoso, é água. Então, por isso, por esses exemplos, nós podemos entender a Santíssima Trindade, ou seja, é um Deus, não existe mais de um Deus, mas o único Deus se manifesta em 3 pessoas. Como assim? Ele é 3 pessoas porque ele é o Pai, o Criador, ele é o Filho, o Salvador, e ele é o Espírito Santo, o Consolador. Então, espero que esses exemplos tenham ajudado você a entender que não existe 3 deuses, mas existe apenas um Deus, e que te dê então um melhor entendimento sobre a Trindade. E muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.